organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles não morram em combate, aí como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio. E aí, como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto. Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe para filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham até, eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro, você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público corrupto, quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Mas nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando, que entra no governo, sai do governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre, nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, o Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente, porque as pessoas esperavam que ele ia para cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito, porque o Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa para a gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Mas você não acha que é um sistema duro para poder se mexer, para poder tocar nesse sistema, já que tem muita gente envolvida, e a gente sabe que esse sistema não é só um sistema brasileiro, é um sistema mundial, que eles comandam tudo isso aí. Como é que vai dar para mexer? Chegando lá, a coisa não pode ser diferente. Você chegar lá e ficar frustrado, pô, eu pensei em uma coisa, mas não vai ser aquilo que eu prometi para o povo brasileiro. Mas que você caia lutando. Que você caia lutando. Que você tente impor a sua agenda e você lute até o fim, e se você falhar, as pessoas vejam que você caiu lutando. O que não dá para desistir, ou se aliar com o outro lado, ou fazer um acordo e tentar ser populista, ou pensar em apenas vencer a próxima eleição. Se eu sou presidente, eu ganhei com essa plataforma, e eu vou tentar passar essa plataforma até o fim, eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim para passar a plataforma, do que ficar fazendo média. Eu prefiro fazer isso, porque assim, se as pessoas me elegerem, isso quer dizer que eu vim de um partido pequeno que surgiu em novembro do ano passado, cresci nas pesquisas e ganhei. Isso significa que as pessoas querem muito mais uma agenda, que é a agenda que eu estou falando, do que a minha pessoa, que é uma pessoa que elas estão conhecendo agora. Então a agenda é muito importante. Se essa agenda, que venceu as eleições, não for respeitada pelo Congresso ou pelo STF, o presidente tem que lutar até o fim contra esses dois. Se mesmo assim a institucionalidade de um sistema que hoje está completamente corrupto não deixar acontecer, o presidente tem que ir para cima deles, muito. E se pagar as consequências por isso, tem que pagar. Você, dessa questão toda, você é a favor da... A gente fala muito da reforma política. Você acha que isso poderia mudar um pouco mais se houvesse uma reforma política hoje no Brasil? Aquilo que a gente tanto espera e acaba não acontecendo até agora? Sim. O problema das discussões públicas no Brasil sobre a reforma política é qual reforma política e o que nós queremos tirar da reforma política. Eu acho que nós temos que ter... O que é necessário? Olha, primeiro, a vontade das lideranças políticas, o que dificulta muito. O STF hoje não atrapalhar você fazer uma reforma e entender onde você quer chegar. O que nós queremos com uma reforma política? É a primeira pergunta. Tá? Muita gente fala, não quero uma reforma política que tenha ou não tenha um financiamento público, que tenha voto distrital ou não tenha voto distrital. Tá, qual é o objetivo? Eu acho que o meu objetivo com uma reforma política é diminuir uma coisa chamada centrão. O grande câncer da política brasileira chama-se centrão, mas de longe.
A esquerda é um problema? É. A direita performática, que fica fingindo é um problema? É. Mas nem de longe elas se aproximam do centrão. Por que você acha que é importante acabar com o centrão? Porque o centrão, aí entra a questão de uma reforma. O centrão usa a política apenas como instrumento para ganhar dinheiro, ele não tem posição política. Um político do centrão, ele não se importa se ele está num governo de esquerda, centro, de direita, ele não é nada, ele só está no governo para roubar e para achacar. E aí o sistema político nosso é desenhado de modo a facilitar a vida dele. Um político do centrão, ele ganha uma eleição para deputado federal, aí ele não sabe se o presidente A ou B ganhou, ele não liga, não é importante para ele. Ele quer só saber como ele vai tentar obter dinheiro e cargo daquele presidente. E aí o apoio a um presidente da República, para ele, está apenas condicionado a ele obter benefícios financeiros, que é a forma como funciona. Hoje você tem as emendas, e as emendas fazem com que ele só fique administrando emenda. Isso é loucura. Porque aí a gente não tem, por exemplo, uma coalizão, o presidente da República não consegue administrar nada. Mas, quando esse cara administra a emenda, ele manda a emenda pro prefeito dele na base dele, e o prefeito não tem responsabilidade nenhuma em ter desempenho. O prefeito é só administrador de emenda. Você é a favor de manter as emendas ou não? Eu sou a favor de reduzir o tamanho das emendas, que hoje elas estão chegando na casa dos 65 bilhões, a coisa assim, ultrapassou qualquer nível de razoabilidade. Sou a favor do que o pouco de emenda que tem que existir tem que ser altamente fiscalizado, tem que ser transparente, tem que acabar com esse negócio de orçamento secreto. E acho que as emendas têm que ser condicionadas a desempenho. Então, se você mandou uma emenda para um prefeito que não está entregando melhoria no desempenho, está proibido de mandar emenda para aquela cidade. Por quê? Porque o prefeito tem que pular, tem que se picar para melhorar a vida das pessoas e não ficar usando emenda para comprar voto, que é o que acontece. Emenda, conforme os municípios a gente vai para os municípios menores e mais pobres, emenda é apenas um instrumento de compra de voto e roubalheira. E quando você vai para estados como Maranhão, como eu estava lá, é só isso. Acho que não tem uma emenda lá no Maranhão que não seja roubo. É tudo roubo. É? E você é a favor ou contra a reeleição? Para grandes cargos no executivo, vamos botar um governador ou um presidente da República, eu sou a favor de mandato de 5 anos sem precisar de reeleição. Por que só presidente da República? Eu acho que no Poder Executivo, porque no Legislativo não tem problema você ter um deputado que se reeleja 2, 3 vezes, que tem uma tradição de trabalho sério. Acaba tornando profissão político? Ele só vira profissão político se a gente não tiver outros instrumentos de avaliação do eleitor que permitam que você tenha uma renovação. Agora, desculpa. Aí, Renan, que eu acho que mora o perigo. Porque eu acredito que para mexer nesse sistema, nós temos que convocar o povo brasileiro para fazer uma mudança em tudo, inclusive no Senado, na Câmara Federal e trazer de novo, porque aqueles que estão lá são viciados e estão patrocinados por esse grupo de facção. Porque muitas vezes o recurso que vem do fundão não dá para eles. Aí onde é que eles vão? Esses criminosos da facção começam a patrocinar esses caras e esses caras estão presos na mão deles. Você vê que ali é um vício muito grande. Aí nós estamos falando aqui também na reforma. Essa reforma, para acontecer, ela nunca vai vir de dentro para fora. A reforma ela tem que começar de fora para dentro. Aí sim nós vamos ter uma reforma garantida. Aí tem que mobilizar o povo brasileiro para acontecer essa reforma. Eu concordo gênero, número e grau. O político, especialmente o político do Centrão, ele monta um pool de financiamento dele. No Rio de Janeiro você vai ter crime organizado nesse pool. Sempre. Milícia, facção criminosa. Em São Paulo depende, também tem. O PCC também tem seus parceiros. Tem que ser cuidadoso que eu falo, mas tem. Vai variar de lugar para lugar. No Nordeste, é o Centrão, emenda e dinheiro desviado com o prefeito, empreiteira. Cada um tem sua modalidade. Todas essas modalidades têm que ser desmontadas. E a gente tem que criar um sistema, eu chamo de sistema de incentivo e recompensa, para que o político trabalhe pelo bem comum. A gente tem que entender que, não estou exagerando, eu achava antes que isso era um exagero, hoje eu posso falar como alguém que está vivendo a política, mais de 90% dos políticos brasileiros não se preocupam com o bem comum. Eles estão preocupados em se reeleger e ganhar dinheiro. Ponto. Isso é mais de 90%. É só isso que eles pensam. E ao não se preocuparem com o bem comum, eles também começam a entender como funciona o eleitor. E sabe o que a gente descobre? O eleitor também não está preocupado com o bem comum. Então, a coisa é, o político e o eleitor não estão preocupados. O eleitor vende o voto no Brasil. O eleitor não sabe avaliar. Esse é o problema. Mas assim, é muito mais do que a gente imagina. A base da democracia brasileira é a compra e venda de votos. Que se dá através de cargo na prefeitura, dinheiro na época da eleição, fardo de... Isso tem que acabar. Fardo de comida, saco de cimento, milhar de telha. Isso é a regra. Pneu furado, freio o pneu da Kombi, não, eu te dou um pneu novo. Essa é a relação do vereador com o eleitor. Não reclama depois, né? Não tem. Jeitinho brasileiro. É o jeitinho. E mais, você sabe que o cara, ou a pessoa que vende o voto, estudando as pequenas cidades onde isso é muito comum, a pessoa que vende o voto, ela acha que ela virou sócia
do vereador. Então ela, meu vereador, meu prefeito, quero meu emprego na prefeitura, meu prefeito. Ela acha que é uma Bem relação assim. e ela fica permanentemente em O campanha. cara já trabalha pro candidato já pensando Isso, no cargo que ele vai Pior ocupar de depois, tudo é né? a pessoa que vende o voto e depois vai reclamar. Não pode reclamar. Vendeu, E acabou. ela nem reclama. Ela fica Mas ali. tem alguns que reclamam. Mas vendeu e reclama. É. Não tem como. Tem como E deixa eu só contar uma história, eu tava lá no Maranhão. E aí era isso, eu fui na cidade, talvez a pior cidade do Maranhão, com uma IDH mais baixa, era Marajá do Sena. Cidade muito pobre. Eu fui numa família muito pobre, vive de agricultura de subsistência. E aí 2 pessoas na família trabalhavam pro prefeito. E aí eu ia lá, perguntei, e aí, e a rua aqui que não tá asfaltada? Aí aparecia uma moça, não vai falar do meu prefeito é muito bom! Porque ela trabalhava. E vivendo na lama, no lodo. Não, na veio da extrema lama, pobreza. no lodo, vivendo de bolsa, família, mas o prefeito é muito bom. Pô, isso é deplorável. E as pessoas, elas se acostumam com isso. Esse é o sistema. Lavagem cerebral. Esse é o verdadeiro sistema. Esse sistema, ele está, vamos dizer, em todos os municípios, ele está na casa das milhões de pessoas. Este é o grande problema político brasileiro. Você fala do Maranhão, mas isso existe em toda a parte do Toda Brasil, parte. né? Você Toda tem parte do cidades Brasil. maiores. Talvez seja menos aqui em Tubarão, mas também tem um pouco. Tem sim. Agora, só Mas um minutinho, mexicano. como Tem é- uma coisa que eu fiz uma pesquisa, estava olhando a última pesquisa, por exemplo, tá, o Lula estava com 37, o Flávio Bolsonaro com 32, Ronaldo Caiado 6, o Romeu Zema com 3, Augusto Cury e você com 2%. Dá para reverter esse quadro? Olha só, eu não sei qual é esse instituto aí. Eu confio em 1 ou 2 institutos em termos de qualidade. Você acredita em pesquisa eleitoral? Eu sou muito cético. Depois que você entra pra política, né, você começa a entender como as... Sabe aquela coisa? Você começa a aprender como as salsichas são feitas, entendeu? Tem institutos, a maior parte deles são contratados pelos próprios partidos para fazer trackings. E aí os institutos fazem as sondagens e constroem as histórias do jeito que interessa a eles, especialmente nesse período de pré-campanha. Quando chega na campanha, eles fazem os ajustes, aí eles vão convergindo para o que precisa ser. Eu confio no Instituto Atlas e eu confio em institutos que têm trabalho internacional. Quem tem trabalho internacional, em geral, não vai ficar fazendo acordos locais e sim vai se preocupar com a sua credibilidade internacional. O instituto que mais acerta no mundo hoje é o Atlas. Acertou a eleição na Hungria, acertou no Chile, acertou na Argentina, foi muito próximo do resultado final lá nos Estados Unidos. E o Atlas tá me dando com 5% nas pesquisas já. E um DSEG está quase 6%. E você acha que esse é um panorama que pode... Porque tem muita gente diz assim, o Renan está saindo como candidato, não para ser... na verdade, ele quer fazer o nome para futuras composições, ou então ser candidato daqui a pouquinho a outro cargo. É essa sua intenção, é fazer nome também do Renan e do próprio Missão? Ou você acha que pode haver uma reversão nesse quadro? A única composição que eu faço é composição musical, eu sou cantor e compositor. Da Limão Rosa? Da Limão Rosa, minha banda, eu sou compositor, guitarrista. E o que eu posso falar, assim, eu tô me sacrificando. É uma campanha, nós não temos dinheiro nenhum, tô rodando de carro, Brasil. Sabe aquela coisa, fui dormir depois da meia-noite, cansado, com a cabeça voando, aí acorda muito cedinho. Hoje aí é mais uma batelada de viagem, tudo de carro, evento São Paulo, evento... Cansativo. É cansativo, eu não vou fazer isso pra, quero fazer uma composição depois. Eu tô fazendo isso porque eu quero trabalhar pra ganhar. E veja, se a pesquisa Atlas está apresentando uma subida minha, se eu lidero já entre os homens jovens, se entre os jovens em geral eu estou em segundo lugar, se o nosso partido já tem 5% de aceitação, é o 4º partido de acordo com a pesquisa Atlas, de acordo na preferência do eleitor brasileiro, isso quer dizer que nós já estamos dando resultado muito cedo. Muito cedo. O que acontece é que as pessoas, o povão, não está falando de eleição presidencial ainda. Então as pessoas estão com um recall dos nomes. Quem são os nomes maiores? Nome Lula, nome Bolsonaro. E aí quando o Lula cai, sobe o Flávio, se o Flávio cai, vai subir o Lula. Enquanto isso, os outros que são mais desconhecidos vão aumentando. Eu sou o mais desconhecido de todos os candidatos. Mas você acredita que no debate você tem uma condição de dar uma crescida maior? Sim. Aí vamos lá, vai pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio, tá? Onde é que fica o Renan? O Renan vai estar no segundo turno. O Renan não vai pensar. Tá, mas se houver no segundo não turno... Imagina, como é que eu vou ficar rodando o Brasil? Ontem eu tive um evento lotado em Criciúma.
assim, centenas de pessoas. Tinha um menino de 10 anos, como é que eu vou olhar na cara dele e falar, olha, eu tô agora conjecturando que eu vou perder. Aquele menino de 10 anos, ele quer trabalhar para ganhar. Aquela pessoa que pegou uma estrada, saiu de uma cidade próxima e foi para Criciúma ver o evento, aquela quer que eu ganhe. Eu não vou nunca trabalhar com a hipótese que eu